Olá pessoal, eu sou a Tina Alvarenga da It's Quitutes e hoje eu vou mostrar para vocês como fazer uma receita de biscoito de limão deliciosa, super fácil, super simples e muito rapidinho. Então eu vou ler a receita para vocês, nós vamos executar a receita aqui, tá? Deixa eu olhar para vocês a receitinha. Eu tenho a receita lá, depois eu vou passar para vocês tudo anotadinho, tá? Mas na execução dessa receita, eu vou fazer ela da forma como, às vezes, eu faço no dia a dia, tá? Porque, assim, tem a receita clássica, mas cada um tem um jeitinho diferente de fazer, né? Então, assim, eu passo a receita padrão e na hora que eu tô executando, eu explico melhor por que eu fiz algumas pequenas modificações. Só que, das duas formas, a pessoa vai fazer e a receita vai ficar boa, tá? Então, porque assim, às vezes a pessoa não tem uma farinha de amêndoa e aí fica com medo das substituições, né? Então, eu coloco a receita padrão e se vocês quiserem seguir passo a passo da receita escrita, tá ok. Se vocês quiserem fazer as modificações, eu explico por que eu fiz e como é que vocês podem fazer também. Beleza? Então, vamos lá. Ó, a receita é super simples. 200 gramas de manteiga em ponto pomada. Por que manteiga em ponto pomada? Porque a manteiga em ponto pomada, ela bate com facilidade, mistura bem, mas ela não umedece os grãos de trigo, né? Que vai umedecer o glúten, vai formar cadeia de glúten, que é o que a gente não quer. A gente não quer que o biscoito cresça, a gente não quer que ele emborrache, que ele deforme. Então, é por isso que a gente trabalha com a manteiga em ponto pomada. Porque aí ela não fica tão úmida o suficiente de desenvolver. Porque muita gente acha que cadeia de glúten só desenvolve se a gente sovar a massa, mas não é bem assim. Precisa ter uma junção de fatores pra gente desenvolver a cadeia de glúten. Beleza? Então, ó, 200 gramas de manteiga em ponto pomada, um ovo médio. Aí, vocês podem colocar raspas de um limão ou de 2, se o limão for pequenininho, tá? Pode ser limão siciliano, Haiti, o que vocês tiverem, tá bom? E aí, eu coloquei o suco de um limão siciliano nessa receita. Pode ser substituído por uma colherinha de extrato de limão puro, que inclusive a gente vende lá no nosso site www.itsquitutes.com, ou você pode colocar a essência. Se você for colocar a essência, gente, é diferente do extrato. O extrato, o nome já fala, o extrato é mais forte, então é só um pouquinho, é o suficiente para saborizar e aromatizar a massa. Então, você sente o sabor. No exemplo da essência, quando a gente coloca a essência, a gente tem a sensação, né, de estar comendo aquele, sei lá, se for limão ou laranja, anis, tem vários tipos de extrato. Mas é mais uma sensação de aroma do que de paladar, tá? No extrato, não. No extrato, ele modifica o sabor da sua receita. Então, existe uma diferença aí, né? De paladar e aroma. Beleza? Então, se vocês quiserem, vocês podem colocar uma colher de sopa. Aí sim, tem que colocar mais de essência. Pode ser essência de limão, pode ser o suco do limão. Aí vai ficar de acordo com a preferência de vocês ou com o ingrediente que vocês tiverem. Ou o extrato é só uma colherinha, é uma colherinha pequenininha. Eu vou até mostrar aqui pra vocês. Deixa eu pegar aqui. É a colherinha de café. É uma colherinha pequenininha e é até encher essa colherinha só. Não precisa transbordar, não precisa colocar colher de chá. Extrato puro, não precisa exagerar. Beleza? Então tá. Então, gente, farinha de trigo. 450 gramas de farinha de trigo. Aí que vem o pulinho. Se vocês quiserem, vocês podem tirar 50 gramas de farinha de trigo e colocar 50 gramas de farinha de amêndoas. Eu gosto muito de trabalhar com a massa amanteigada, sempre colocando um pouquinho de farinha de amêndoas, mas não é obrigatório. Então, se você não tiver a farinha,
você pode sim colocar só os 450 gramas de farinha de trigo. Que caso queira substituir, tira 50 e coloca 50 gramas para melhorar o sabor dessa massa e um pouquinho da estrutura dela também. Mas não é obrigatório, tá? Então aqui, ó, essa farinhazinha, inclusive eu que bati no meu liquidificador, porque é tão pouquinho, né? Só 50 gramas, então você funciona ali no liquidificador normal, simples. Só que eu coloquei aquela amêndoa que já vem em lascas, né? Então facilitou bastante, nem peneirei, tá aqui, tá? In natura. Então vai um ovo e vai 200 gramas de farinha, de açúcar. O açúcar, o ideal seria o açúcar cristal, eu não tenho ele aqui hoje, então eu vou usar o açúcar de confeiteiro, tá? Pode ser o açúcar de demerara, pode ser o açúcar cristal, pode ser o açúcar de confeiteiro, o açúcar que você tiver vai dar certo, a receita fica incrível, tá? Raspinhas de limão, né? É opcional, não precisa colocar, mas sim, como eu coloquei um limão inteiro siciliano, eu vim raspando, né, a raspinha desse limão aqui. Então, eu vou virar a câmera pra gente começar, eu vou fazer a massa, eu vou colocar ela pra descansar e depois nós vamos cortar essa massa junto, beleza? Então, vamos lá. Eu vou usar esse bowl, né, da batedeira, minha batedeira é um pouquinho grande, então, tô colocando, né, aqui na batedeira, eu vou virar pra vocês verem, tá? Então, minutinho, gente, licença. Ó, então vamos lá. Vamos ver se dá pra vocês verem assim. Aqui eu vou usar a raquete, tá? Essas pontinhas, essas pintinhas que estão aqui na manteiga, que tem 200 gramas de manteiga em ponto pomada, tá? Essas bolinhas verdes que estão aí é justamente a raspinha do limão, que na hora que eu acabei de raspar, eu dei uma batidinha aqui, ó, porque esse raspadorzinho aí é maravilhoso, né? Pra não desperdiçar nem um pouquinho. Aí eu coloquei já direto na manteiga, tá, gente? Então, ó, vou levantar raquete, né? E vou bater um pouquinho essa manteiga, ó. Essa é a manteiga em ponto pomada, ela tá se desfazendo, né? Ó, e aí eu vou ter certeza que ela tá em ponto pomada, beleza? Então, eu vou acrescentar o açúcar, 200 gramas de açúcar de confeiteiro, tá? Aí, eu levanto novamente e venho devagarinho aqui, pra não levantar muito, né, o açúcar que tá aqui. E conforme vocês percebam que o açúcar já se misturou um pouquinho com a manteiga, aí vocês podem aumentar um pouquinho aqui, ó, pra misturar bem essa manteiga e fazer um creminho. Essa parte da receita, ela se chama cremagem. É aonde a gente mistura, né, a parte mais cremosa da massa, tá? Então, aqui eu coloquei a manteiga e o açúcar, tô misturando. Eu posso dar uma paradinha aqui. Eu posso dar uma paradinha com a ajuda da espátula, tá? Essa espátula ótima aqui, ó. Eu vou dar uma arrumadinha aqui, porque o meu bowl, ele é meio fundo, e às vezes a manteiga fica aqui no fundo, ó. Né? O meu bowl é meio grandinho, quando a receita é em menor quantidade, uma receita só, porque sim, você pode fazer mais receitas aqui, né? Aí a gente tem que dar uma forcinha aqui, tá? Então, eu misturo tudo aqui. Aí, eu já vou aproveitar e vou colocar o ovinho, ó. Esse gracinha de ovo, né? Um ovinho médio, tá? O ovo inteiro. Vou levantar novamente e vou bater, gente, até misturar bem esse ovo. Tá bom? Como eu falei, o bowl da minha batedeira é meio fundo, né? Porque ele é grandão. Então, eu vou dar uma baixadinha aqui e vou colocar as minhas raspinhas de limão, ó. Tá? Ó.
Vou até aproveitar para dar uma raspadinha aqui na manteiguinha que sobrou na minha espátula, né? Pra acabar de colocar essa raspinha. Ó. Aí, eu já vou aproveitar e vou colocar o suco do meu limão. Esse limão meu era um limão siciliano bem grandinho, ó. Eu vou peneirar porque ele tá cheio de carocinho de limão aqui, tá? Então, peneirei. Bom, aí, gente, subo novamente e aí eu vou colocar devagarinho aqui para poder homogeneizar. Olha, eu misturei aqui, como todo mundo que me segue, né, sabe, eu não gosto de bater a farinha na batedeira, principalmente quando é uma receita pequena, né? Mas quando a gente tá com mais pressa, precisa fazer, não tem problema nenhum, tá? Eu aqui não gosto mesmo de bater a farinha aqui por dois motivos. Primeiro que eu gosto de sentir a umidade da massa e também porque... Deixa eu chegar a batedeira aqui pra... Também, gente, porque eu gosto de... Ó, aqui eu vou misturar mais um pouquinho. Vocês podem perceber que como o meu limão tava bem grandinho, ele quase nem misturou todo aqui, ó. Mas isso não tem problema não, porque na hora que a gente colocar a farinha, isso aqui não vai atrapalhar, tá? Então, ó, tá bem misturadinho aqui. Na hora que a gente conseguir colocar a farinha aqui, ó, vai ficar bem homogêneo. Então, o que que eu faço? Eu venho aqui e coloco a minha farinha. Quem não tiver a farinha de amêndoa, vai colocar 450 gramas de farinha de trigo. Quem tiver e quem puder e quem quiser misturar, né, um pouquinho de farinha de amêndoa, eu gosto demais, tá, gente? Então, ó, pode colocar 50 gramas e substituir a farinha. Aí eu venho aqui, ó, misturo. Eu gosto de usar a raquete pra fazer essa parte, que é a parte mais pesadinha. É tão rapidinho, né? Eu não acho que tem necessidade de bater, sabe? Eu gosto de bater assim, porque depois eu consigo sentir a umidade dessa massa, sentir a textura dela depois de bem misturadinha. E também porque aqui, assim, fazendo assim, a gente não tem nem menor risco, né, de desenvolver uma cadeia de glúten, né? Porque às vezes a gente põe lá pra bater e esquece, bate mais do que devia. E massa de biscoito a gente não sova, a gente não bate muito, a gente não mistura, a gente não trata com agressividade. A gente trata com muito carinho, com delicadeza. Até quando a gente vai misturar essa massa, a gente usa as pontas dos dedos para não trazer calor, porque o calor junto com a sova é que vai desenvolver a cadeia de glúten, tá, gente? Então, muita gente acha que é só... o fato de não sovar a massa, mas sim, se você deixa a manteiga, por exemplo, muito úmida, a manteiga vai umedecer os grãos ali de trigo e vai sim facilitar para que isso desenvolva a cadeia de glúten, tá? Então, são pequenos detalhes aí, né, que fazem completa diferença, tá? Então, aqui, ó, vocês percebam que essa massinha, ela tá bem úmida, né? Ó. Aqui a gente tem 400 gramas de farinha, tá? E 50 gramas de farinha de amêndoas. Então, agora eu vou mexer um pouquinho essa massa, aqui ainda com a espátula, ó. Mas vocês percebam que é uma massa muito bonitinha, úmida, fácil de trabalhar, rápida, né? Vocês podem fazer, congelar, né? Até 90 dias, se não quiserem assar no mesmo dia. Ó, então aqui eu vou usar as pontinhas do dedo e vou trabalhar essa massa assim, ó, no meu bowl, tá? Delicadamente, aqui, ó, até que eu consiga deixar a massa totalmente homogênea aqui dentro, tá? Ó,
Ela é uma massa que depois que ela descansa, ela vai, ó, ela vai se comportar de forma melhor aqui, ó, porque parece que ela tá mole, né? Mas é isso mesmo, tá? Ela tem o açúcar de confeiteiro, que traz um pouquinho de amido, então ela precisa desse descanso, porque aqui cada ingrediente vai fazer o seu papel na hora do descanso. É para isso que a gente descansa a massa, não é só para gelar. Aqui o extrato vai se comportar de forma diferente, né? Então aqui, ó, a gente vai pegar a massa, vai dividir em duas partes. Vocês podem... Vou abrir aqui para vocês verem. Eu gosto de trabalhar com essa bag aqui, né? Todo mundo já sabe que eu uso ela, mas vocês podem abrir no papel manteiga ou no saquinho plástico, tá? Ó, então, eu vou abrir a massa, eu vou cortar essa massa em 2 pedaços, tá? Ó, eu posso dividir até 4, né? Essa massa tá bem grandinha, se vocês quiserem dividir em 4 assim, ó. Aí vocês vão pegar uma parte da massa, né? Ó, vocês podem colocar ela num plástico, abrir de uma maneira mais grosseira. Mas eu gosto de usar essas bagzinhas de plástico, ó, pra colocar as massinhas pra descansar, tá? Então, aqui, ó, nessa grande eu abro a massa, nessa menor eu coloco... Não precisa nem de colocar o rolo, tá, gente? Como eu dividi em 4, ó, eu ponho ela numa gramatura mais larguinha, vou fazer isso com cada uma das 4 partes e vou colocar na geladeira para descansar por 40 minutos, tá? Ó, aí, depois de 40 minutos, eu tiro dessa bag e coloco aqui, tá? Então, ó, deixa eu voltar aqui, que aí eu vou falar com vocês. Então, gente, é simples, essa massa é muito clássica, não tem segredo, né? É uma massa clássica, amanteigada, a gente pode dar uma incrementada com a farinha de amêndoa, mas para quem não tem a farinha de amêndoa, qual que é a função dessa farinha nessa massa? Primeiro, ela vai saborizar melhor, ela vai dar uma texturinha melhor, né, diferente. E também porque a farinha de amêndoa, ela traz bastante gordura. Se você não tiver amêndoa, você pode colocar qualquer outra farinha de castanhas. Pode ser castanha do Pará, macadâmia, pode ser amendoim, mas sim, a farinha de amêndoa, ela traz uma leveza para essa massa, que ela tem um sabor mais delicado, tá? Então, por isso que eu gosto, nas massas de chocolate, de limão, eu gosto de colocar um pouquinho, né, de farinha de amêndoa. Não é obrigatório, se você não colocar, dá super certo também, tá? Mas eu coloquei por essa razão. Ela tem um teor de gordura ótimo, ela dá uma estrutura boa pra massa, porque assim, ó, como eu coloquei um limão bem gordinho, né, um limão grande do siciliano, ele deu bastante caldo, essa massa ficou mais úmida. E por causa disso, quando eu vou fazer massa que eu vou colocar o suco da fruta in natura, eu prefiro trabalhar com o açúcar de confeiteiro, que traz um pouco de amido. Ou às vezes, se eu tiver o açúcar cristal ou açúcar refinado, eu coloco 1 ou 2 colheres de sopa rasa de amido de milho. Por quê? Porque o amido, ele ajuda a secar um pouco a umidade. Então, a massa vai ficar bem cítrica, bem saborosa, principalmente por causa que o limão siciliano, ele não é tão ácido, né? Então, ele vai saborizar, porque o limão, ele tem muito caldo, esse limão siciliano grandão, né, maior. E aí, você pode usar o açúcar de confeiteiro, porque o açúcar de confeiteiro vai ajudar a equilibrar, né? E como tem o amido, a castanha ali, ela também faz um papel de melhor, deixar mais bem estruturada a massa. Então, além do sabor, né, da castanha, que combina super com limão, eu amo, né? Não vivo sem. Às vezes eu não tenho a farinha, mas eu tenho as lascas de castanha de amêndoa, ou eu tenho a própria amêndoa, então eu bato ali, posicionando no liquidificador. Às vezes eu peneiro, às vezes eu nem peneiro, que foi o caso dessa massa aqui, que aí fica aqueles pontinhos bonitinhos, né? Então é isso, é super simples, é uma receita fácil, vocês podem congelar por 90 dias, né?
E um segredinho que eu sempre gosto de falar nas minhas aulinhas é assim, ó. Massa amanteigada, gente, ela não deve ficar na geladeira mais do que 24 horas. Então, vamos falar que eu fiz a massa hoje, não vai dar tempo de eu assar, ela pode ficar até amanhã por 24 horas. Depois disso, eu preciso congelar essa massa, tá? É congelada, não pode ficar na geladeira 2, 3 dias, 5 dias, 7 dias. Não, não pode, porque você vai desestruturar a sua massa. A geladeira, principalmente quando é uma geladeira que você também usa pra a sua casa, se você trabalha em casa, você abre a geladeira toda hora, vai ter oscilação de temperatura, tudo isso vai influenciar na sua massa, tá? Então, assim, botou a massa pra descansar, se você não puder, não tiver essa bagzinha, não tem problema nenhum, você vai colocar a massa entre 2 folhas de plástico ou de papel manteiga, vai colocar, só que assim, é bom sempre dar uma dobradinha, né, pra não ressecar, principalmente se você não for assar no mesmo dia, tá? E aí é só 24 horas. Tá bom, pessoal? Massa amanteigada, 24 horas, descansando no máximo na geladeira. Você vai ter uma massa com uma estrutura ótima, deliciosa. E são pequenas dicas que a gente vai passando, né? Que muitas vezes passam batido e que às vezes a pessoa usa os melhores produtos, segue o passo a passo direito e às vezes um pequeno detalhe pode estragar a estrutura da sua massa. Tá bom? Então daqui a pouco eu vou voltar, vou deixar a massa descansar ali 40, 50 minutinhos, talvez um pouquinho mais, que eu vou ter que ir ali no supermercado. Mas quando eu voltar, eu vou abrir a massa e mostrar pra vocês. Beleza? Como que essa massa fica linda, perfumada. Pena que não dá pra sentir o cheirinho de longe, né? Mas vocês vão ver a massa, ela é deliciosa. Uma massa simples, fácil de fazer. Vocês podem fazer, deixar congelado e usar aí nas receitas de vocês. Tá bom, pessoal? Então, daqui a pouco a gente volta.